Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é William, eu sou do canal Dinheiro e Companhia e hoje eu vim falar um pouquinho mais sobre fundo imobiliário. O fundo imobiliário é um ativo que nos traz bastante interesse porque ele traz proventos mensais. É uma das formas, é uma renda variável que dá um pouco de risco e tal. Você tem que calcular bastante o seu investimento, porque ele é um investimento de risco, mas ele é um investimento que traz resultados mensais e você pode fazer um escalonamento do seu acúmulo de riqueza. Né? Com a taxa Selic a 2% ao ano, ele se tornou bastante atrativo. E hoje eu vou avaliar, dar a minha opinião a respeito, não é nenhum tipo de, quero enfatizar isso, não é nenhum tipo de recomendação, né? Para que você tenha uma recomendação bacana, eu aconselho você ir para sua corretora e seguir as recomendações de especialistas, né? A taxa Selic a 2% ao ano, a renda fixa, o Tesouro Direto se tornou algo muito ruim em relação ao que um fundo imobiliário te oferece. O CDI nos últimos 12 meses ele está em 4,19, né? E a taxa de dividendos ela não muda a estratégia, né? Então eu queria falar um pouquinho sobre alguns fundos. Então você tem, eu falei um pouco no outro vídeo a respeito de como avaliar um fundo imobiliário, né? Mas vamos ao que interessa, né? O que interessa de verdade mesmo é quanto esse fundo rende mensalmente. Você tem que lembrar aqui que eu vou falar sobre dividendo e renda passada. A renda passada não é garantia de renda futura, certo? Né? São realidades diferentes e como ele é variável, ele varia, né? Obviamente. O primeiro deles é o KNRI 11. KNRI 11. Ele é um fundo híbrido, né? Ele tá no setor de lajes corporativas e galpões de logística. Então ele tem laje corporativa, onde existem empresas que alugam escritórios, e os galpões de logística, onde as empresas elas desenvolvem a sua logística, toda a sua logística. Então é um ramo, um setor muito atrativo, né? E que traz já uma diversificação. Lembra da diversificação? Que a diversificação é um dos maiores proteção, uma das maiores formas de se proteger contra perdas, né? Por exemplo, esse KNRI 11, ele em 2020 já acumulou 2,85% de proventos. E nos últimos 12 meses, se a gente for avaliar, ele está em torno de 5,05% nos últimos 12 meses. Então, ele bem acima da taxa Selic, que é 2%. Né? O segundo fundo que eu gostaria de falar hoje é o BRCR11. Ele também está no setor de lajes corporativas e ele está alocado para várias empresas. Outra coisa interessante é que você não deve investir num fundo que tenha um locatário apenas. Como ela tem vários inquilinos, ela traz uma certa proteção para o investidor. Em 2020, até agora, já acumulou 2,97% de proventos. E lembrando que esses proventos são mensais. Tá? O interessante é isso, porque quando você investe em renda variável com proventos mensais, você pode montar uma carteira que te dê uma renda passiva, né? Você sem fazer nada, lá dormindo, né? Você ganha dinheiro dormindo. Nos últimos 12 meses, olha que legal, BRCR11 rendeu nos últimos 12 meses 6,07%. Então é bastante atrativo esse fundo, vale a pena você dar uma olhadinha. O terceiro é o HGBS 11. Ele é um fundo de shoppings, tem vários shoppings, são grandes imóveis e são grandes empresas em vários estados. Olha que legal, vários estados, grandes empresas em grandes imóveis. Então são três aspectos de proteção. Lembra da diversificação? Então, em 2020 já acumulou 2,02% e nos últimos 12 meses 4,57%. Olha que bacana. O outro fundo é o BCFF11. Ele é um fundo de fundos.
Então imagina um fundo que compra vários fundos, então ele participa de vários fundos. Ele investe em bons fundos e ele contempla vários deles. O mais legal é isso. Então é mais uma diversificação. Então anota aí, estuda ele, pede informação dos especialistas e vê o que você pode fazer. Eu não estou recomendando esses fundos, é a minha opinião. Eu acho que eles são bacanas. De repente, né, é para você também. Em 2020 ele acumulou já 3,48% de proventos e nos últimos 12 meses ele está em 6,24%. Um quinto é o XPLG11. Ele está no setor de logística e em 2020 já acumula 3,36% de proventos e nos últimos 12 meses 6% de proventos. São várias e grandes empresas que locam galpões de logística. Você percebeu que a gente está diversificando, né? Você tem um fundo de fundos, você tem fundos de logística, galpão de logística, galpão de lajes corporativas e você tem também shopping centers. Então você tem uma gama bastante razoável aí de diversificação, né? O XPLP, então, nos últimos 12 meses, XPLG11, ele acumula 6,00% nos últimos 12 meses, tá? Um sexto fundo é o HGRU11. Ele é híbrido, ele tem lajes corporativas, educacionais e de varejo. Isso é legal, são várias faculdades e lojas de varejo. Olha que diversificação você teria, né? Em 2020 já acumula 3,9% e nos últimos 12 meses 6,76%. Nos últimos 12 meses. E o famoso, agora por último, o famoso MXRF11. Ele fez várias emissões, ele é um grande fundo, um dos maiores que tem listados na Bolsa, apesar de que a gente tem mais de 160 fundos listados na Bolsa, né? Ele é um fundo híbrido, é um fundo de papel, que é o Fundo Imobiliário de Papel. Ele está atrelado ao CDI e por isso ele deve cair um pouquinho, tá? Em 2020 já acumula 4,89% e nos últimos 12 meses 8,84%. Você tem que tomar cuidado quando você avalia apenas os dividendos e os proventos de um fundo, porque ele pode ser um provento esporádico, advindo de uma venda de um imóvel, né? Ou então é um fundo de desenvolvimento, né, imobiliário, que ele acaba financiando um imóvel e que quando esse imóvel é vendido, os proventos são divididos, aí o lucro é dividido entre os cotistas. Então, toma bastante cuidado na sua análise e que você tenha boas escolhas, tá? Mas aí tá aí uma sugestão, uma opinião de um leigo, né? A minha opinião pessoal é que os fundos são boas formas de investimento de renda variável. Lembrando que não é uma recomendação, é só uma opinião pessoal, tá bom? Muito obrigado e você que está até aqui comigo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ajudar a gente a alcançar mais pessoas, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!